Capítulo 12. Sombria perspectiva para o século XXI. Desde que cocaína vermelha foi impresso pela primeira vez há 10 anos, o problema das drogas continuou a crescer. As drogas estão mais disponíveis do que nunca, os preços são mais baixos e a potência das drogas aumentou. Por exemplo, a heroína está agora disponível a uma pureza de 90%. Após um declínio temporário de 1988 até 1992, o uso por adolescentes vem se proliferando. Isto é especialmente preocupante devido às graves implicações para o futuro da sociedade. Numa perspectiva global, a América não é mais o único alvo primário da deliberada ofensiva das drogas para desestabilizar o Ocidente e destruir a sociedade e as democracias ocidentais. As drogas ilegais estão fluindo para a Europa a taxas recorde e para as várias repúblicas da antiga União Soviética. Com eles, o crime e a corrupção de alto nível, que tipicamente acompanham as drogas ilegais, estão crescendo em toda parte. Calcula-se agora que o tamanho da ação criminal global bruta é superior a 2 trilhões de dólares por ano. Os problemas de saúde, que também estão ligados ao uso de drogas ilegais, estão se proliferando. Enquanto isso, os custos associados às medidas para combater o flagelo das drogas continuam a aumentar. Somente os Estados Unidos gastam atualmente mais de 15 bilhões de dólares por ano em operações antidrogas. Entretanto, além das despesas em espiral e das despesas gerais, pouco mudou. As respostas continuam focadas em item interdição, item as tentativas de obter a cooperação de países produtores de drogas, item policiamento, item educação. Essas medidas permanecem tão evidentemente ineficazes hoje como eram há 25 anos, como é muito aparente a partir da pronta disponibilidade de drogas, a diminuição dos preços de rua, a sua potência aumentada e o aumento associado do consumo entre adolescentes. No entanto, não obstante a gravidade do flagelo de drogas ilegais e suas consequências, não há uma determinação evidente para enfrentar de forma séria o desafio que se apresenta. Além disso, o diagnóstico oficial da crise nos Estados Unidos continua ingênuo e inadequado. Uma razão pela qual a crise das drogas recebe uma atenção muito menos séria, nos Estados Unidos e em outros lugares, do que deveria estar recebendo, é que as estimativas do que as drogas ilegais custaram a todos os povos, não apenas em termos monetários, mas também em relação ao seu impacto sobre as estruturas políticas e sociais, sobre a vida das famílias e dos indivíduos, são lamentavelmente incompletos e subestimados. Isto parece ser assim porque as autoridades americanas e alguns outros governos ocidentais também não gostam de ter que enfrentar a severidade da ofensiva contra as sociedades ocidentais e não querem anunciar a gravidade da crise. Na América, o consumo de drogas e as estimativas do seu custo baseiam-se principalmente nas estatísticas denominadas uso doméstico. Essas estatísticas são tão inadequadas e enganosas que podem muito bem ser piores do que nenhuma. Existem 2 problemas monumentais com as estatísticas de uso doméstico. Primeiro, eles assumem que as pessoas irão voluntariamente contar a verdade sobre o uso de drogas. Em segundo lugar, não abordam o grupo mais pesado de usuários de drogas, pessoas que não são encontradas em domicílios, mas que estão desabrigadas ou em várias instituições, como prisões, abrigos, hospitais e instalações de tratamento. Informações importantes sobre o valor dos autorrelatos foram trazidas à luz em 1991, quando a Escola de Medicina Emory School of Medicine, realizou um teste secreto de veracidade do usuário de drogas em uma clínica ambulatorial em Atlanta 2. Seus pesquisadores perguntaram aos pacientes se eles tinham usado qualquer droga nos 3 dias anteriores. O que os investigadores não disseram aos pacientes era que pretendiam testar sua urina para resíduo da droga cocaína. O que eles determinaram foi que 72% dos homens que alegaram não terem usado drogas durante os 3 dias anteriores tiveram resultados positivos somente para o consumo de cocaína. Se eles tivessem sido testados para o uso de outras drogas também, por exemplo, maconha, heroína, PCP, LSD, ecstasy, metanfetaminas e assim por diante, a percentagem provavelmente teria excedido 90%. Sua conclusão foi clara: autorrelatos de uso de drogas não são confiáveis. As estatísticas de uso de drogas que eles calcularam para os segmentos da população com os quais eles lidavam eram 3 vezes maiores do que se estimaria com base nas estatísticas de uso doméstico. Além disso, não houve boas estimativas de usuários americanos pesados, e os custos associados com a utilização de drogas por este grupo provavelmente excederiam todos os dos usuários não pesados que formam a espinha dorsal das estatísticas de uso doméstico. Por mais de 10 anos, o número de usuários crônicos foi assumido como estando em torno de 3 a 5 milhões. Para seu crédito, o Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas dos Estados Unidos, US Office of National Drug Control Policy,
iniciou um estudo para tentar estabelecer quantos viciados pesados existem nos Estados Unidos. Sua primeira tentativa se concentrou no condado de Cook, Illinois. Lá, eles estudaram as prisões, abrigos para sem-teto e instituições e usaram testes de uso de drogas, testes de urina e cabelos, para verificar declarações. Embora sua pesquisa ainda tenha subestimado, os resultados foram alarmantes. O Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, US Office of National Drug Control Police, estimou que havia 330 mil usuários crônicos apenas no condado de Cook. Suas descobertas ainda eram rotuladas como preliminares e levavam o aviso, não extrapolar. Porém, se extrapolarmos essas descobertas, o total nacional de viciados pesados correspondente seria de 15 a 20 milhões, o que é 3 a 5 vezes maior do que a sabedoria convencional, e, como previsto, consideravelmente maior do que as taxas de uso alguém possa ser tentado empregar, com base nas estatísticas de uso doméstico. Uma estimativa realista do que a praga das drogas custa aos Estados Unidos a cada ano, usando números conservadores e estatísticas do governo onde eles existem, também é reveladora. Esta estimativa é de 3 a 5 vezes mais elevada do que os números $50 a 60 bilhões de dólares cotados pelo presidente Clinton e pelo vice-presidente Gore há alguns anos. Para colocar essas estimativas concorrentes em perspectiva, eles mostram que o custo anual da praga das drogas nos Estados Unidos é maior do que toda a guerra do Vietnã, que durou 10 anos, com o número de vítimas de drogas ilegais a cada ano também excedendo os dados totais da guerra do Vietnã IV. Além disso, as mortes anuais atribuíveis a drogas ilegais são na verdade mais de 4 vezes maiores do que as mortes totais nos piores anos da guerra do Vietnã. Estas estimativas de custo não colocam e não podem colocar um valor de dólar sobre o dano que está sendo feito devido à corrupção das drogas e dinheiro das drogas na vida das pessoas. Cérebros, corpos, espiritualidade e cursos de vida são destruídos. As famílias, os alicerces básicos da sociedade, são sobrecarregadas ao ponto, às vezes, de ruptura total. Quase todo mundo que se encontra nos Estados Unidos nestes dias tem experiência pessoal direta com os danos infligidos pela ofensiva das drogas sobre um membro da família ou um parente próximo. A estimativa da Diretoria de Combate às Drogas, Drug Enforcement Administration, sobre a produção de maconha caseira nos Estados Unidos em 1992, e essa diretoria, a DEA, raramente, se alguma vez, superestima o tamanho do suprimento, multiplicado pelo valor médio da rua de maconha boa, de 30 bilhões de dólares. O dobro do tamanho de qualquer safra legal. Todas essas transações e lucros são ilegais e precisam ser lavadas. Quanto é lavado em ações, títulos e imóveis? A inundação incessante e crescente do dinheiro das drogas sustentou e reforçou os mercados de ações e commodities, e também a força do dólar dos Estados Unidos nos mercados de câmbio. Quanto dinheiro da droga entra em campanhas políticas, ou aparece nas contribuições da eleição? Quanta influência e corrupção apenas a proporção do comércio de drogas de maconha caseira na América faz comprar? Adicione maconha importada, heroína, cocaína, LSD e metanfetaminas, e o total sobe bruscamente. Influência e financiamento eleitoral são os associados naturais dos fundos das drogas. Assim, a democracia está sendo minada diretamente por meio da interferência com o processo democrático e assegurando que os candidatos políticos estão comprometidos com o dinheiro do mal desde o início. Isto serve para um governo corrupto, como os eventos em 1998 confirmaram. As implicações são inevitáveis. Corrupção crescente, generalizada e abrangente, incluindo a corrupção das comunidades política, judicial, policial, jurídica, contábil, financeira e até mesmo empresarial em todos os Estados Unidos. E naturalmente o mesmo destino espera os outros países ocidentais líderes que são alvos primários para a ofensiva das drogas. Na Europa, as estruturas da União Europeia, já notórias por corrupção nomenclaturista asterisco e ineficiência, são alvos primários para a ofensiva das drogas. Asterisco nota do tradutor, nomenclatura, termo russo para designar toda a burocracia de um governo, é uma lista pré-determinada de pessoas corruptas que vão ocupar cargos políticos e outros cargos de influência e de poder de uma nação. A corrupção policial tem destaque nas primeiras páginas dos jornais na maioria das principais cidades americanas. Por exemplo, Nova York, Filadélfia, Miami, Los Angeles, Cleveland, Detroit, Chicago, New Orleans e em Washington, D.C. A corrupção extensiva em agências federais responsáveis pela luta contra o fluxo de drogas também foi relatada, afetando, em particular, a Diretoria de Combate às Drogas, Drug Enforcement Administration, o Serviço Alfandegário dos Estados Unidos e a Imigração, Justiça e Patrulha de Fronteira das Comunidades. As comunidades bancárias nacionais e internacionais estão fortemente comprometidas, é claro,
pelo flagelo das drogas. Todos entendem que é geralmente o chamado peixe pequeno que é pego. Essas pessoas são as mais dispensáveis e as menos sofisticadas. Também não é preciso ser um cientista genial para reconhecer que a mesma corrupção que foi exposta dentro das agências de policiamento também permeia os níveis mais elevados nas esferas judiciais, financeiras, políticas e comunidades de influência política em todos os Estados Unidos. Isto está também claramente presente, é claro, no financiamento das eleições. Mas nenhum partido político dos Estados Unidos quer discutir esse fenômeno, se ele puder ser evitado. Deve-se supor, com base nas evidências, que a reputação dos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos está igualmente em risco. Além de uma falta geral de atenção séria, assistida por uma abordagem de mídia frequentemente complacente, a guerra contra as drogas na América continua ineficaz porque a questão das drogas ilegais ainda não foi entendida historicamente, financeiramente, politicamente ou estrategicamente. As crenças e suposições convencionais sobre as origens da praga das drogas e as razões pelas quais tem se proliferado de forma tão alarmante, contêm lacunas graves, informações erradas e desinformação. De acordo com a sabedoria convencional, é o próprio povo que está em falta. Isto é, são as próprias pessoas que assumem a responsabilidade primária pela praga das drogas. Se as pessoas não usam drogas, não haveria flagelo. Este, por sinal, sempre foi o argumento padrão usado pelos colombianos quando a questão é levantada por visitantes americanos ou europeus. Em Bogotá, está a análise preferida, por razões muito óbvias. Além disso, as autoridades dos Estados Unidos e os meios de comunicação social promovem a imagem de que os narcotraficantes são pouco mais do que criminosos comuns, pessoas que vivem com medo da lei e que são, na verdade, renegados cuja única ideologia é a busca do lucro. Esses mesmos vendedores de notícias também nos permitiriam acreditar que o governo federal dos Estados Unidos está fazendo o melhor que pode para conter a produção e o tráfico de drogas. Como está demonstrado no material precedente, nada poderia estar mais longe da verdade. O exército de apologistas da crise das drogas e suas consequências, juntamente com os liberalizadores, tem organizações poderosas e influentes por trás deles, e, claro, recursos financeiros ilimitados. Mas a crise da droga, como vimos, não é do cultivo doméstico, é o resultado de alguma deficiência nos Estados Unidos e em outras sociedades ocidentais. Ela surgiu porque foi forçada a tomar o Ocidente como um ato de guerra de baixo nível de longo prazo por operações de inteligência muito sofisticadas orquestradas pelos chineses e pelos soviéticos e seus vários substitutos e satélites. Quando Nikita Khrushchev foi reportado de ter informado o Ocidente que vamos enterrá-lo, ele foi mal citado. O que Khrushchev realmente disse foi: estaremos presentes no seu funeral. E, como qualquer um que perdeu um membro da família, parente ou ente querido sabe, em primeira mão, que houve muitos funerais desde que a ofensiva de drogas começou. A este respeito, note novamente os dados da figura 5, que mostram o crescimento da primeira utilização por tóxico-dependentes da heroína registrada na seção de Aitachuri em São Francisco e o número de mortes dependentes de drogas na cidade de Nova York, figura 4. Estes dados revelam um salto significativo no abuso de drogas em 1949-50, precisamente quando a operação chinesa de tráfico de narcóticos começou e um aumento exponencial em 1960-61, que foi quando a operação soviética de tráfico de narcóticos foi lançada e a operação comunista chinesa foi expandida. A mensagem é clara para qualquer pessoa interessada em saber o que realmente está acontecendo, ou seja, para qualquer pessoa disposta a descartar os óculos tingidos de cor-de-rosa e equívocos politicamente corretos favorecidos em círculos desorientados dos Estados Unidos e de outros círculos de autoridades nos dias de hoje. Primeiro, a mudança dramática nas estatísticas de uso é o resultado do aumento da oferta. E, em segundo lugar, as fontes de abastecimento são operações de inteligência estrangeiras destinadas especificamente a atacar os jovens de países-alvo com drogas ilegais. No decorrer de 1998, surgiram mais dados que, mais uma vez, mostraram o mesmo fenômeno com relação à cocaína. Em 1992, durante a pesquisa do uso doméstico nos Estados Unidos, as pessoas foram perguntadas quando começaram a usar cocaína pela primeira vez. Os dados das respostas recebidas foram colocados na internet. Eles são mapeados na figura 7. O que se destaca claramente é uma mudança significativa nas estatísticas de uso, começando em 1967, momento em que a taxa de primeiro uso de cocaína começa a subir. Por quê? O que aconteceu em 1967? O potencial da cocaína como droga mais importante do futuro foi comunicado pela primeira vez aos tchecos em 1962. As operações de construção de redes de cocaína já haviam começado e foram ampliadas com efeito a partir desse ano.
Entre 1962 e 1965, as técnicas relevantes de produção foram modernizadas pelos alemães orientais. Eles desenvolveram novos processos que se revelaram muito superiores às antigas técnicas. Uma planta, usando o novo processo alemão, poderia produzir 3 vezes mais cocaína do que toda a produção então existente da Colômbia, Peru e Bolívia. Estas técnicas foram introduzidas, e as redes de produção e distribuição foram postas em prática, durante 1965-66. Como o general Sejna explicou detalhadamente a situação, 1967 foi o ano em que as operações soviéticas de produção e distribuição de cocaína, centradas na Colômbia, no Peru e na Bolívia, entraram em funcionamento, precisamente quando os primeiros dados do uso de cocaína começaram a aumentar constantemente. Vide figura 7. O aumento do uso de drogas foi o resultado de um aumento substancial na oferta e nas estratégias de marketing associadas, e a fonte desses suprimentos e estratégias foi a Operação Soviética de Inteligência Estrangeira, cujo nome de código era Epidemia Rosa, Pink Epidemic. Vide capítulo 3, aludindo à mistura do branco, cocaína, com vermelho, comunismo. O gráfico abaixo também fornece informações importantes sobre os meios que precisam ser adotados para alcançar uma solução eficaz para o flagelo de drogas ilegais. Figura 7. Novos usuários de cocaína nos Estados Unidos em milhares, mostrando conclusivamente a correlação com o início do envolvimento soviético em 1967 e, portanto, com a oferta. Fonte de dados: Rose, B.A., ed. 1995, Abuso de substâncias e estatísticas de saúde mental. Substance Abuse and Mental Health Statistics Sourcebook. Publicação DHHS Numeri. SMA, 95064, Editora Governamental dos Estados Unidos, Government Printing Office. Washington, D.C. Gráfico preparado a partir de dados oficiais publicados selecionados pelo autor. Em primeiro lugar, é claro, há 2 lados para a crise: oferta e demanda. Ambos os lados têm de ser atacados, particularmente porque, exclusivamente no caso das drogas, a demanda é criada pela oferta. Qualquer solução proposta que não ataque a disponibilidade das drogas em questão não é uma solução porque não aborda a fonte fundamental da crise: a oferta. É a oferta, e isso inclui suas redes de marketing e de suporte, que cria viciados em primeiro lugar. Se a oferta não é atacada, haverá um aumento constante no número de viciados, como cada nova geração de jovens por várias razões decide experimentar e fica viciado. Com toda a honestidade, o lado da demanda, que é predominantemente a demanda gerada por viciados, acabará por se resolver conforme os dependentes morrem. Muitos usuários podem definhar e podem nunca ser curados. Propostas que tornam seguro para os usuários fazer suas próprias drogas ou que fornecem-lhes drogas baratas sob a suposição de que isso irá reduzir o crime são, naturalmente, destinadas a permitir que os toxicodependentes façam o que fazem até morrer. Essas noções fantasiosas e falsas não resolverão a crise, nem contribuirão para sua remediação, porque não atacam a oferta. E como os dados na figura 7 confirmam, é de fato a oferta que cria a crise das drogas em primeiro lugar. O objetivo desta oferta é gerar viciados para que a oferta possa ser consumida, ou seja, para fomentar a demanda. Não há equivalência entre essa demanda de vício e a demanda comercial normal, como está sempre implícito enganosamente. Em segundo lugar, o material precedente mostra que a questão das drogas ilegais não vai ser resolvida atacando-a com lei e ordem ou policiamento ou mesmo como se fosse um desafio diplomático. A precisão dessa conclusão pode ser observada no fato de que a guerra contra as drogas prevalecente mostrou-se totalmente ineficaz, precisamente por ter sido abordada como um caso de lei e ordem, policiamento e de desafio diplomático desde que surgiu em 1950. Os resultados alcançados durante o governo Reagan demonstram mais ainda esta falácia. O flagelo das drogas foi então abordado como uma questão de policiamento. Como consequência, as prisões norte-americanas passaram de 3/4 para um número muito maior do que a sua capacidade. Contudo, durante esse período, as drogas tornaram-se mais abundantes, mais potentes e mais facilmente acessíveis do que nunca foram antes. Esta política foi um total desperdício de dinheiro. Tratar a praga da droga como um problema de policiamento ou um problema diplomático não terá êxito porque os responsáveis não são criminosos comuns e porque operam com a proteção das comunidades locais de lei e ordem, os bancos nacionais e internacionais e sob imunidade diplomática. A única maneira de abordar a praga de drogas ilegais é reconhecê-lo por aquilo que é, um ataque intencional aos Estados Unidos e ao Ocidente em geral. Este assalto concertado e implacável equivale a uma guerra não declarada em que todos os meios disponíveis são empregados, explícitos, secretos, ilegais e indígenas, na perseguição do inimigo, que permanece sendo o Ocidente.
Quanto à suposta determinação do governo americano de decapitar os produtores e traficantes, outra comparação fornece a perspectiva necessária. Desde que a praga das drogas emergiu, os Estados Unidos empreenderam muitas aventuras militares, com grande risco, custo e sem o convite daqueles que foram atacados. Considere, por exemplo, o Vietnã, Camboja, Grenada, Panamá, Iraque e Líbia. Nós atacamos mesmo, unilateralmente e sem o consentimento de qualquer um, plantas farmacêuticas suspeitas de produzir agentes neurotóxicos e depósitos de treinamento e de suprimento de indivíduos que evidentemente patrocinaram atividades terroristas. Em nenhuma dessas aventuras os Estados Unidos foram atacados, ou mesmo ameaçados diretamente. No entanto, em contraste nítido, não houve um exemplo de um ataque militar similar dos Estados Unidos contra um regime de produção de drogas ou tráfico de drogas estrangeiras, apesar de os Estados Unidos, e, claro, o Ocidente em geral, estarem sob ataque direto, serem diretamente ameaçados, e terem sofrido e continuarem a sofrer grandes baixas, perturbações econômicas e sociais, e mortes individuais como consequência desta ofensiva. Na verdade, como a ofensiva da droga é um ato de guerra, os países que encorajam ou sancionam ou fecham os olhos para ela devem ser avisados de uma vez por todas que, se não cessarem imediatamente suas atividades malévolas, os Estados Unidos, e se necessário, outros países-alvo, deixarão de ser responsáveis pelas consequências destrutivas. Em suma, tais regimes devem ser considerados como regimes inimigos. A este respeito, vale a pena recordar que a antiga União Soviética respeitou o Ocidente apenas quando este resistiu à sua ameaça bolchevique. Se, então, a sabedoria convencional é posta de lado, e junto com ela todas as várias explicações do flagelo das drogas que fluem tão suavemente das classes falantes oficiais e não oficiais nas capitais ocidentais, uma imagem bruscamente divergente emerge. Especificamente, a praga de drogas ilegais será vista como um negócio internacional criminoso que, devido à corrupção que gera, goza do apoio e proteção de muitos países e de muitas pessoas poderosas, algumas das quais são personalidades famosas. E o crescimento do flagelo pode ser visto por 5 razões primárias. Primeiro, a praga das drogas não é ideia de vigaristas e criminosos comuns e rasos. É o resultado de operações de inteligência estratégica de longo prazo empreendidas por países com os maiores e mais capazes serviços de inteligência no mundo, China e União Soviética e seus satélites, e seus sucessores. Isso significa que, ao contrário de uma operação criminosa independente, os narcotraficantes que construíram o negócio têm e continuam tendo à sua disposição os ativos e recursos de vários estados e governos, juntamente com o benefício de santuários abertos e limitados nos quais podem se esconder, planejar, financiar, organizar, recrutar e treinar para as próximas fases de sua ofensiva coletiva. Em segundo lugar, a praga tem sido capaz de florescer porque foi politicamente protegida. A proteção que o governo dos Estados Unidos forneceu, sem encargos, está bem documentada nos casos da China, da Rússia, da Bulgária, de Cuba, do México, da Colômbia e da antiga Tchecoslováquia, para citar alguns países envolvidos. Além disso, a corrupção do dinheiro das drogas é tão dominante que se tornou realmente uma séria questão, ao ponto de se perguntar em quem se pode confiar, e não apenas em países estrangeiros, mas, para os americanos, nos departamentos e agências federais e também no Congresso. Porque nenhum registro do governo sobre as atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Mena, Arkansas, foi divulgado ou mesmo investigado pelo Congresso ou pelo escritório do então chamado Conselho Independente, e porque alegações do financiamento das eleições dos Estados Unidos aos lavadores de dinheiro de drogas, à autoridade palestina e aos chineses, que não emergiram propriamente. Em terceiro lugar, a praga da droga tem estado livre para desenvolver-se sem constrangimento porque a dimensão da lavagem de dinheiro do narcotráfico foi organizada, e não apenas tolerada ou habilitada, mas organizada, pela comunidade financeira internacional e pelos bancos nacionais asterisco. Não há como esse fluxo financeiro de vários trilhões de dólares existir sem a assistência ativa e consciente de bancos e instituições financeiras, cujos lucros de lavagem e investimento representam de 15 a 20% de seus lucros anuais agregados. E por comunidade financeira internacional, não me refiro apenas a bancos e banqueiros. De igual importância e funcionando como elementos integrantes da comunidade financeira internacional, estão associados consultores de investimento e companhias, empresas de contabilidade e especialistas, e o mais importante de tudo, os advogados e escritórios jurídicos associados dos quais os bancos são extremamente dependentes. Asterisco nota do editor. Um caso em questão foi destacado em um relatório publicado pelo Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos GAO, US General Accounting Office, o braço de contabilidade e investigação do Congresso, em 4 de dezembro de 1998.
Em um vívido exemplo de como os bancos supostamente ignoram a lei, mantendo a negação e parecendo se apegar a ela, o Citibank foi relatado pelo GAO por ter transferido secretamente entre 90 milhões de dólares e 100 milhões de dólares em suposto dinheiro de drogas para um cliente mexicano sem examinar a fonte dos fundos ou histórico financeiro do cliente. O GAO concluiu, entre outras coisas, que o Citibank, que agora faz parte do Citigroup, não seguiu seus próprios procedimentos contra a lavagem de dinheiro e facilitou para um sistema de gestão do dinheiro que disfarçava a origem, destino e beneficiário efetivo dos fundos. O GAO havia respondido a uma solicitação do senador John Glenn, o astronauta, para examinar os relatos de que até 100 milhões de dólares foram lavados do México para contas do Citibank em Londres e na Suíça. Uma investigação separada estava sendo realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O relatório GAO revelou que a unidade do banco privado Citibank havia estabelecido uma companhia offshore privada para manter os ativos de seus clientes, renunciou a referências bancárias, permitiu que o cliente usasse um nome diferente para transferir fundos do México e não tivesse preparado um perfil financeiro do proeminente cliente em questão. O banco ganhou cerca de 1,1 milhão de dólares em taxas associadas ao funcionamento das contas relevantes. Um porta-voz do Citigroup, citado pelo The Daily Telegraph de Londres 5 de dezembro de 1998, insistiu que o relatório continha erros de fato e interpretação, acrescentando que nós examinamos o assunto e descobrimos que nem a empresa nem empregado tinham violado a lei. Estamos cooperando plenamente com as autoridades policiais. Tais advogados escondem-se atrás de sua proteção da respeitabilidade e do Estado de Direito, mas eles são sepulcros caiados, hipócritas e participantes ativos neste negócio perverso. Por esse motivo, foi encorajador poder ler na imprensa britânica 5 no fim de novembro de 1998 que o inspetor-chefe Simon Godard, chefe da Unidade de Crime Organizado e Econômico do Serviço Nacional de Investigação Criminal, National Criminal Investigation Services, em Londres, havia revelado que advogados de pelo menos 6 grandes escritórios de advocacia estavam em processo de investigação por suposta lavagem de dinheiro em nome de traficantes de drogas e outros criminosos organizados. Relatando a essência de uma entrevista dada por este oficial britânico de policiamento na revista De La Vière, Godard explicou que várias agências policiais, incluindo um certo número de forças policiais do Reino Unido, estavam investigando o manejo de lucros de drogas, tráfico de armas e violentas atividades de gangster. Essas empresas estão trabalhando ativamente em prol do crime organizado. Sabemos quem são os advogados envolvidos. Estamos cientes de algumas de suas atividades, e estamos em estágios variados de nossas investigações. Temos certamente advogados que desempenham o papel do antigo conselheiro, consigliere, dos filmes da máfia. Eles sabem quem são seus clientes e sabem como seus clientes fazem seu dinheiro, e sabem que não é de uma atividade legítima. Fontes no ANSIS confirmaram ainda que os advogados e as empresas em questão estavam localizados na cidade de Londres e em outros locais da capital britânica. Em um caso, o conjunto de uma pequena empresa tinha sido identificado como uma fachada para lavagem de dinheiro. Em outros casos, suspeitava-se que os advogados de algumas grandes empresas aceitavam fundos ilícitos e utilizavam as suas posições em assuntos respeitáveis para ocultar as suas atividades. Normalmente, os fundos são misturados com outros fundos nas contas dos clientes das empresas, e, em seguida, transferidos de acordo com as instruções dos seus clientes ligados às drogas. Mas é claro que quaisquer transações de dinheiro suspeitas devem, por lei, no Reino Unido, ser reportadas ao ANSIS. De 14.500 relatórios arquivados sob a legislação relevante do Reino Unido em 1997, precisamente 240 foram de advogados. E o ANSIS disse ao jornal The Guardian que muitos advogados britânicos estavam falhando em suas obrigações legais e morais 6. O jornal também confirmou que foi dito por um porta-voz do ANSIS que temos inteligência sobre pelo menos 6 escritórios de advocacia que acreditamos estar envolvidos na lavagem de dinheiro. A polícia acreditava que o dinheiro está ligado a procuradores, que o coloca nas contas de clientes em Londres. Em seguida, é transferido para contas no exterior, offshore, ou de investidores, trusts. Como o general Sejna descreveu a situação enquanto ele estava vivo, os contatos de lavagem de dinheiro nos vários bancos selecionados para fornecer serviços bancários foram criados pelos próprios banqueiros. Verificações de segurança do histórico dos indivíduos que estavam cuidando das transações do dinheiro das drogas nos bancos foram executadas não só pela contra-inteligência soviética, mas também por um dos serviços de inteligência israelenses, o Mossad. Os banqueiros estavam tão integrados nas operações que reuniões secretas ocorriam todas as semanas em Praga entre os soviéticos e os financistas internacionais envolvidos. O general Sejna sabia disso porque as vilas secretas sob seu controle eram usadas como locais para a maioria das reuniões dos soviéticos com os banqueiros envolvidos.
Em outras palavras, os banqueiros ocidentais participaram conscientemente dessa atividade destrutiva, revolucionária e leninista desde o início da ofensiva das drogas lançada pela inteligência soviética e chinesa para destruir o Ocidente. Em quarto lugar, a explosão do flagelo das drogas foi facilitada pelo encorajamento e cumplicidade de confusos intelectuais da esquerda, cuja base de poder também controla ou conquistou a hegemonia mental no mercado de ideias. Isso não é um acidente, é claro, uma vez que tem sido uma consequência do paralelo esforço revolucionário para destruir os valores, a religião e a moralidade em todo o alvo ocidental, aos quais foram feitas breves referências. A praga das drogas expandiu-se entre 1965 e 1980, quando o uso de drogas no Ocidente se tornou desenfreado, em grande parte porque o uso de drogas foi popularizado por intelectuais em ambientes acadêmicos e porque essas pessoas publicaram livros que promovem o uso de drogas através de mensagens permissivas e uma perversa e intencional insistência de que não havia drogas ruins, apenas usuários de drogas mal informados, e porque essas obras permissivas superavam em número as que destacam os perigos biológicos e sociais por uma proporção de 50-18. Em quinto lugar, as pessoas foram hipnotizadas, sofreram lavagem cerebral por políticos, governos, meios de comunicação e pela academia, para pensar, como observado anteriormente, que são elas mesmas que causam a crise. Que, se as pessoas não usassem drogas, não haveria o flagelo das drogas, que os seus governos estavam sempre trabalhando arduamente lutando contra a praga, e que o público não deveria se envolver em tudo, já que tudo é tão terrivelmente perigoso. Dependem de nós, temos a tarefa sob controle, e tudo o que precisamos é mais tempo e dinheiro, as autoridades dos Estados Unidos dizem rotineiramente ao Congresso. Certamente, os usuários de drogas e os abusadores não são inocentes, e estão em risco de perdição, mas eles teriam sido muito menos vulneráveis se tivessem desfrutado o benefício de respostas com princípios e retaliação por seus governos, e o inimigo não teria trabalhado horas extras para destruir a cultura, crenças e valores ocidentais e subverter a educação. Hoje, com a intenção de continuar a farsa e evitar a realidade e a responsabilidade, as pessoas perguntam: mas eles, os russos, os chineses, os cubanos e seus muitos substitutos, ainda estão envolvidos? Certamente, houve mudanças significativas. No entanto, não há uma mudança identificável que sugira qualquer diminuição do envolvimento soviético, chinês ou cubano. O que aconteceu é que a produção e o tráfico entraram numa fase ainda mais agressiva, visando expandir o uso de drogas e a corrupção em escala mundial, sem restrições. O tráfico de drogas está mais aberto, num sentido real paralelo ao súbito surgimento do crime organizado russo como um novo fenômeno nos países industrializados 9. De fato, é difícil imaginar uma hipótese razoável de que os russos, os chineses ou os cubanos, não estivessem tão ativos hoje como sempre, ou de fato mais ativos ainda. Considere, primeiro, a KGB-GRU está tão viva e tão bem quanto nunca, e goza de maior poder do que antes da implementação do comunismo flexível. Por que diabos se afastariam dos negócios mais rentáveis e do compromisso político, da chantagem e da operação de influência mais eficazes que o mundo já viu? Que burocracia alguma vez saiu do negócio sem ser forçada a sair do negócio, quando a organização-mãe está viva e saudável e tão poderosa que se tornou um Estado dentro do Estado, embora isso, em si, não seja nada de novo? Afinal, a operação de tráfico de drogas, Druzhba Narodov, produziu bilhões de dólares em receitas secretas todo ano. Estas receitas eram controladas pela KGB e nunca se aproximavam do orçamento oficial do governo. Isto converteu a KGB-GRU em uma usina fiscal independente do Estado. Não há nenhuma maneira de essas receitas terem sido descartadas, e não havia ninguém no exterior com conhecimento e poder para questionar ou desafiar sua proveniência. Em segundo lugar, a chantagem política e os dossiês de compromisso sobre as pessoas que detêm posições de poder em todo o mundo, que se tornaram componentes cruciais dos produtos do tráfico de narcóticos eram, e continuam a ser, valiosíssimos recursos para apoiar a política externa e financeira russa. Tais arquivos e operações eram tão valiosos que antes das mudanças geopolíticas controladas que a própria KGB-GRU orquestrara, o controle das operações globais de drogas foi transferido para Moscou e os arquivos-chave foram transferidos para a Rússia. A preservação de ativos era uma característica das atividades da KGB-GRU na véspera da desintegração controlada do modelo stalinista, comunismo flexível. Em terceiro lugar, nem a forma como o segredo foi preservado em áreas críticas mudou significativamente desde de 1989 a 1991. Muita informação surgiu, mas quase nada de importância estratégica foi revelado. Quando foram identificadas importantes informações estratégicas,
os meios utilizados para salvaguardar qualquer vazamento permaneceram tão armados e tão implacáveis como sempre foi o caso do comunismo declarado anterior a de 1989 a 1991. Em quarto lugar, não há uma razão coerente para que os gestores da ofensiva global de drogas cessem e desistam, uma vez que os governos ocidentais, tendo protegido o comércio de drogas há mais de 30 anos, não estão prestes a mudar suas atitudes. Ainda é contrário às políticas da maioria dos governos ocidentais dizer qualquer coisa negativa sobre, ou embaraçar, os soviéticos ou os chineses. A Grã-Bretanha tem se voltando atrás para acalmar os chineses, apesar de ter entregue a eles o principal entreposto de drogas do mundo, Hong Kong, com seu poder estupendo e infraestrutura, de bandeja. E, numa repetição inacreditável das operações conjuntas mal entendidas entre os Estados Unidos e a Búlgaria para ajudar os búlgaros a conter o narcotráfico em suas fronteiras na década de 1970, uma iniciativa que teria sido ridícula se não tivesse sido tão trágica, vide capítulo 9. As comunidades de inteligência dos Estados Unidos, FBI e CIA, abriram escritórios em Moscou para que eles possam trabalhar em conjunto com a KGB em combater o crime organizado, o narcotráfico e o terrorismo internacional, sem entender, aparentemente, a extensão do envolvimento da KGB e GRU em cada uma dessas três atividades. O resultado final dessa tolice é o seguinte: em primeiro lugar, os soviéticos russos foram bem informados sobre metodologia ocidental de combate ao crime, atitudes e respostas. Em segundo lugar, eles foram mantidos bem informados sobre as iniciativas consideradas e montadas pela inteligência dos Estados Unidos para combater o crime, permitindo aos russos garantir que seus agentes criminalistas tenham sido capazes de permanecer vários passos à frente da inteligência ocidental em todos os momentos. Para manter as agências de inteligência americanas e ocidentais de lado sempre que as dúvidas possam parecer ter surgido nas mentes ocidentais sobre a integridade ou a sinceridade das atividades e intenções russas, fragmentos de inteligência não obtidos de outra forma, mas normalmente dispensáveis, foram aparecendo de vez em quando, para o benefício da inteligência ocidental, de modo a garantir que esta mal aconselhada atividade cooperativa de combate ao crime possa continuar a ser justificada nas capitais ocidentais. Mais uma vez, esse comportamento não é nada de novo, é a prática padrão da fraude leninista. Desde de 1990 a 1991, o Estado criminoso de Lenin foi exportado como modelo para todo o mundo. O tráfico de drogas está mais agressivo, generalizado e aberto do que em qualquer outro momento da história humana. A própria Rússia tornou-se um viveiro de crime e corrupção. O crime organizado controla mais de 40% das empresas privadas, 60% das empresas estatais, mais de metade dos bancos comerciais russos. Um grande número deveria ter sido fechado no final de 1998, tendo sobrevivido apenas devido à sua utilidade, e 80% das lojas, hotéis e indústrias de serviços em Moscou. A KGB é amplamente creditada por estar no centro dessas operações criminosas e ser sua principal benfeitora. Uma revelação que levou uma escritora russa, Yevgenia Albats, a ser a primeira a rotular a KGB como um Estado dentro de um Estado 10. O crime organizado russo também experimentou um crescimento fenomenal nos Estados Unidos e na América Latina. Os russos também forjaram com a velocidade da luz, laços e alianças com a máfia, com a Yakuza japonesa, com as tríades chinesas, os yardis jamaicanos. Alguns dirigentes do grupo foram apreendidos numa dramática apreensão policial de drogas no centro de Londres em 30 de novembro de 1998, e outras organizações de tráfico de drogas em todo o mundo. As operações de influência política do KGB-GRU também devem permanecer no âmbito global, como consequência inevitável e natural das dezenas de milhares de dossiês que detêm sobre pessoas de poder e influência no Ocidente e em outros lugares, corrompidas pelo tráfico de drogas. Em 1991, o sistema bancário central russo começou a imprimir rublos o mais rápido que podia. Naturalmente, o valor do rublo caiu. De repente, a lei foi alterada. No início de 1992, deixou de ser ilegal manter dólares na Rússia. Do dia para a noite, os dólares americanos tornaram-se a moeda preferida em toda a ex-União Soviética. Um jornal relatou já em meados de 1993 que havia mais dólares em papel na circulação na Rússia do que nos Estados Unidos, mais de 100 bilhões de dólares em notas de dólar. De onde vêm todos os dólares que circulam na ex-União Soviética? Certamente, eles não se originaram entre turistas ou empresários. Uma vez que os dólares norte-americanos se tornaram a moeda preferida na Rússia, entre US cifrão 1,0 e 3,0 bilhões de dólares em notas de dólar também estão deixando a Rússia todos os meses, pelo menos 50 milhões de dólares por dia, destinados a bancos estrangeiros. Os criminosos russos agora possuem um Chipre 11 e estão se mudando para Malta. Seus locais preferidos de lavagem de dinheiro e de sequestro atualmente são Chipre, Líbano,
Ilhas Cayman, especialmente através de certos bancos canadenses, e, em menor escala, a Suíça e Liechtenstein. No entanto, apesar deste imenso fluxo de saída, ainda especula que há mais dólares em papel na circulação na Rússia do que nos Estados Unidos. Embora toda essa atividade criminosa sem restrições tenha se desenvolvido e amadurecido ao longo da última década, o Ocidente e Oriente, mas principalmente o Ocidente, e no Ocidente, principalmente a Europa, vem enviando uma enorme assistência financeira e técnica à Rússia. A União Europeia Socialista tem estado particularmente consciente a esse respeito. Tudo isso traz à mente a maneira em que o marinheiro bêbado gasta seu salário. Porque alguém, conhecendo a situação na Rússia e a natureza da liderança e cultura russas, presta assistência econômica, ou até mesmo pensa que poderia fazer negócios limpos e rentáveis, de acordo com os padrões e normas ocidentais, com os russos, especialmente percebendo que os empresários e financistas ocidentais geralmente não são ingênuos em prosseguir suas atividades normais. Claramente, deve haver um aspecto que não é amplamente compreendido. Talvez os antecedentes e a natureza a longo prazo da cooperação financeira soviético-ocidental possam ter alguma ligação com os processos de compromisso mencionados acima. Vimos que banqueiros ocidentais foram integrados à infraestrutura soviética de drogas desde o início. Dada a participação predominante da inteligência soviética, russa e chinesa nessas atividades nefastas, seria inacreditável se os dossiês não estivessem em uso hoje e se seu uso de chantagem e outros métodos de comprometer os políticos, banqueiros, burocratas, legisladores e agentes de influência da Europa Ocidental e da União Europeia não fossem tão comuns e rotineiros como no passado. O pior ainda está por vir. Observamos o crescimento de um imenso negócio internacional de narcóticos desde o início da década de 1960. Este negócio representou uma manifestação externa de duas operações de inteligência dirigidas pelo Estado, as desenvolvidas pelos chineses e pelos soviéticos, em colaboração com seus serviços de satélite substitutos da Europa Oriental. As operações em questão foram plenamente integradas desde o início, com financiamento internacional, leis e políticos. Paralelamente, o mundo experimentou o crescimento repentino do que é agora referido como capitalismo criminal global, criminalismo, 12. Isso inclui o narcotráfico, o crime organizado, a venda ilegal de armas, o roubo de recursos nacionais, a evasão fiscal e a pornografia. E, como explicado acima, quase no instante em que a União Soviética se desintegrou, os bancos russos, geridos e empregados em grande parte pelo ex-pessoal da KGB e GRU, começaram a proliferar, enquanto importantes sindicatos russos surgiram em todo o mundo, forjando, como visto anteriormente, laços quase instantâneos com as redes da máfia, que a KGB, GRU conhecia bem, antigamente, com traficantes de drogas e com outros grupos criminosos organizados em todo o mundo. Na verdade, as ligações entre os soviéticos e os grupos da máfia italiana tinham raízes históricas muito longas. Por exemplo, a Geórgia soviética tinha tradicionalmente abastecido as ligações mafiosas de Moscou na Itália com privilégios de caça, de modo que quando chegou a hora de Eduard Shevardnadze buscar ajuda de fontes ocidentais para cimentar seu regime brutal, foi para os aliados italianos ligados à máfia que o seu governo se voltou para expedidas entregas especiais de cacetetes de borracha. Os italianos fazem excelentes cacetetes de borracha usados para fins de controle de multidões. Tudo isso é apenas mera coincidência. Em 1996, as receitas anuais derivadas de atividades criminais globais foram estimadas pelos especialistas do Banco Mundial em 1,2 trilhão de dólares, dos quais 500 bilhões de dólares foram considerados como representando lucros. Estas foram e continuam a ser estimativas altamente conservadoras. O comércio de narcóticos sozinho está na faixa de 500 bilhões de dólares ou mais. Uma estimativa mais realista hoje seria provavelmente da ordem de 2 trilhões de dólares por ano, como já foi observado, com 1 trilhão de dólares, mais ou menos, por meio de lucro direto, e alguns especialistas elevariam ainda mais essas estimativas para 3,0 trilhões de dólares por ano em volume de negócios. Ou seja, governos, bancos e criminosos globais estão organizando a transferência de pelo menos 1,0 trilhão de dólares a cada ano de riqueza nacional e privada para as contas bancárias da fraternidade criminosa global, uma transferência maciça de riqueza para a qual não houve histórico paralelo. Este escandaloso estado de coisas tem se mantido por várias décadas em uma escala cada vez maior, e o poder conferido como consequência ameaça destruir os governos, a democracia e o próprio sistema bancário internacional. O dinheiro das drogas também enfraquece e corrói a concorrência, favorecendo alguns agentes econômicos à custa dos outros. 2 trilhões de dólares por ano, uma cifra conservadora, como foi observado, nas últimas 2 décadas, excluindo os juros,
implicaria que mais de 40 trilhões de dólares teriam sido adicionados à riqueza das classes criminosas globais, incluindo gerentes e representantes da contínua Revolução Mundial Socialista de Lenin. A maior parte deste dinheiro foi investido em propriedades, títulos e ações, e a cada ano 1 trilhão ou mais de dólares adicionais é adicionado ao favo. Dado que alguns especialistas acreditam que até mesmo esses dados estão numa posição subestimada, o provável valor do dinheiro acumulado das drogas depositado no sistema financeiro internacional em todo o mundo provavelmente já ultrapassa essa estimativa de 40 trilhões de dólares por uma margem considerável asterisco. A corrupção associada entre as instituições financeiras, serviços de consultoria de investimento, incluindo corretoras de ações e fundos mútuos, escritórios de advocacia de prestígio e entre as classes políticas, já há muito atingiu proporções epidêmicas. E essa transformação foi acompanhada de uma publicidade mínima, com exceção de apreensões de drogas amplamente divulgadas, mas intermitentes, como a considerável operação montada pelos policiais ingleses em 30 de novembro de 1998 contra os agentes yardis jamaicanos, que resultou na apreensão de muitas drogas e armas 13. Asterisco nota do autor. Uma das principais motivações ocultas por trás da modernização legislativa das drogas é obter a legalização instantânea dos lucros das drogas e eliminar os riscos potenciais de sua divulgação e exposição, isto é, para legitimar as fortunas acumuladas de drogas ilegais. Em dezembro de 1996, a Business Week deu certa exposição ao que chamou de ponta do iceberg, em um artigo sobre a corrupção do dinheiro das drogas em Wall Street, intitulado A Máfia na Rua, The Mob on the Street. O artigo explicava: nos desfiladeiros da Baixa Manhattan, pode-se encontrar membros do crime organizado, seus amigos e associados. Quão grande é a sua presença? Ninguém, pelo menos de todos os reguladores e policiais, parece saber. O famoso chefe do submundo da rua, Street, Abramo, é descrito por fontes familiarizadas com suas atividades como estando controlando pelo menos 4 corretoras por meio de laranjas e exercendo ainda influência sobre mais outras empresas 14. Este vislumbre do óbvio, se pararmos para pensar o que deve estar acontecendo, também será aplicável, por exemplo, nos bancos, entre os principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos, como também em Londres, e dentro da comunidade legislativa. Além disso, poucas áreas da vida dos Estados Unidos hoje podem ser mais descritas como fielmente honestas. A decadência está generalizada, o dinheiro envolvido é colossal, os que o controlam são excessivamente corruptos e sem consciência, e é dada pouca atenção à realidade de que a influência corruptora das atividades e do dinheiro relacionados às drogas deve, agora, ter progredido tanto que pouquíssimas áreas da atividade econômica podem ser consideradas imunes. Em alguns países, como, por exemplo, o Japão, a corrupção é um modo de vida abertamente reconhecido. De fato, ali, todo o estabelecimento e os sistemas corporativos e financeiros parecem ter sido corrompidos quase ao ponto sem retorno. Na Suíça, a promotora federal, Carla Del Ponte, disse que o valor do lucro criminal russo reservado aos bancos suíços excede os 40 dólares bilhões 5. Os 40 bilhões de dólares são, é claro, apenas a proverbial ponta do iceberg. Quão grande é o montante total do espólio ilegal em bancos suíços? Provavelmente bem mais de 10 vezes mais, talvez até 100 vezes mais. E isto apenas na Suíça. As mesmas condições, maiores em ordem de grandeza, prevalecem nos sistemas bancários de Liechtenstein, Luxemburgo, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha, de todos os tipos de paraísos fiscais e de ilhas estrangeiras, offshore, e dos Estados Unidos. Ou seja, os 40 bilhões de dólares oficialmente identificados como estando alojados na Suíça é apenas uma pequena proporção do valor total de dezenas de trilhões de dólares acumulados pelos criminosos globais e sequestrados com bancos comerciais e privados em todo o mundo. No final de novembro de 1998, Senhora Del Ponte disse estar convencida de que o crime organizado russo é uma ameaça para a Suíça. Basta olhar para as principais investigações criminais que estão sendo realizadas pelos nossos cantões. E essas investigações são apenas a ponta do iceberg. Ela estava falando no contexto do início de um processo judicial contra Sergei Mikhailov, em Genebra. Mikhailov era suspeito de dirigir a rede criminosa de Sontsev em Moscou, ligada a outra rede dirigida pelo mafioso russo Vyacheslav Ivankov, que foi condenado a 115 meses de prisão em Nova York em meados de 1997. Estes fatos, porém, não são nada para se ficar surpreendido. A inteligência soviética ou russa foi integrada com as classes da máfia na ex-União Soviética durante décadas. A noção simplista ocidental de que a máfia russa é independente é desinformação. O crime organizado russo é a KGB-GRU, e seus ativos financeiros são manipulados e movidos pela KGB, ou seus sucessores,
mas a KGB foi renomeada muitas vezes desde 1917 e todos os especialistas com este conhecimento nos dias de hoje referem-se genericamente à comunidade de inteligência pós-soviética como KGB ou KGB, GRU. A Suíça tem sido usada historicamente pelos russos principalmente para corromper bancos suíços e para obter informações sobre outros que usam bancos suíços. Tradicionalmente, os próprios russos, soviéticos, preferiram usar as instalações bancárias fornecidas em países menos óbvios do que a Suíça, como a Suécia, de onde Lenin teria parado para sacar 50 milhões de dólares de um banco suíço para financiar sua tomada do governo de Kerenc e para forrar seu próprio bolso ao mesmo tempo. Aliás, todos os revolucionários soviéticos originais forraram seus próprios bolsos, quando Stalin ordenou ao seu chefe de polícia, Henryk Yagoda, que lhe fornecesse uma lista de suas secretas contas bancárias na Suíça. Yagoda cometeu o erro elementar de supor que ele fosse a única fonte de informações de Stalin, e excluiu devidamente os detalhes de sua própria conta bancária secreta na Suíça. Então, depois de insistir que ele, Yagoda, também devia obedecer, Stalin recompensou-o com uma bala na cabeça. A única figura importante que ele poupou foi a viúva de Lenin, Krupskaya, que, no entanto, foi obrigada, sob pena de um destino semelhante, a repatriar os bens da revolução que Lenin, seu principal autor, havia guardado corruptamente em contas bancárias na Suíça. Não foi por acaso que uma atividade considerável de fraude soviética foi direcionada a manter o holoforte de publicidade longe de nossos amigos, os bancos, como Jansejna explicou-me em várias ocasiões. E ele deveria saber. Não só Sejna esteve firmemente acoplado ao tráfico soviético de drogas e operações de crime organizado, mas também era membro de um comitê especial de fraude que se especializava na revisão de operações de fraude passadas e na formulação de diretrizes para os próximos planos de fraude quinquenal que tinham que ser preparados para cada congresso do partido, com base na estratégia e política do Estado. Aqueles que construíram este império criminalista global com sua influência integrada e potencial de corrupção não são pessoas agradáveis de se conhecer. Eles são, evidentemente, bastante implacáveis e tipicamente fazem aos possíveis colaboradores um tipo de oferta que poucos podem recusar. Qual você prefere, ouro ou chumbo? Estão extremamente bem informados, graças a uma rede de inteligência global confiável e integrada. E aqueles com quem fazem negócios, instituições financeiras, casas de investimento, contabilistas e advogados, têm o cuidado de mantê-los bem informados. A privacidade, a ética e a não transmissão de informações privilegiadas são práticas que não se aplicam a eles, apenas para investidores normais, e essas pessoas estão longe do normal, não gostam de perder e não têm dúvidas em tomar as medidas que julgarem necessárias para assegurar e garantir o seu sucesso. Os registros bancários, as decisões secretas, as decisões do Estado, as questões jurídicas privadas, etc., são livros abertos às elites criminosas internacionais, das quais uma fração significativa consiste, na realidade, como vimos, de representantes de sofisticados, degoladores, serviços de inteligência estrangeiros. Isto é crítico para a sobrevivência da civilização ocidental, e para abrandar a sua rápida descida na criminalização globalizada, penetrante e corrosiva, que é a sombria perspectiva para o século XXI, que os países ocidentais começam, mesmo nessa hora tardia, a compreender a verdadeira natureza da crise das drogas ilegais, o que significa analisar corretamente suas fontes, especialmente suas origens políticas, seus mecanismos habilitadores e suas dimensões criminais conexas. A menos que a natureza e a procedência do desafio sejam finalmente compreendidas, a estratégia e as táticas apropriadas para enfrentá-la nunca serão formuladas. O flagelo das drogas continua a crescer, porque as medidas até agora desenvolvidas para o contrariar não levam em conta a dimensão geopolítica, isto é, a intenção malévola e revolucionária que a impulsiona. Consequentemente, as medidas tomadas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outros países para combater o flagelo continuaram essencialmente relevantes e ineficazes, embora a evolução do policiamento na Grã-Bretanha no final de 1998 fosse decididamente encorajadora. A praga continua a se espalhar porque o Ocidente é vítima de uma ofensiva deliberada, sustentada, implacável, planejada e dirigida pela inteligência inimiga, que os legisladores ocidentais parecem nem começar a se preocupar em entender. Alguns líderes ocidentais até partilham dos objetivos ideológicos dos autores da ofensiva de drogas. Para piorar as coisas, os valores de muitos políticos foram fatalmente erodidos, e se não há valores reais, não há coragem para defender absolutamente nada, muito menos com convicção e vigor. Os legisladores muitas vezes não defendem nada e caem em tudo, por cada avaliação falsa, por cada peça de desinformação moderna e por cada tática diversionista que se destina a acrescentar a confusão e que obscurece a verdade. Isto é, que o Ocidente tem sido alvo de um ato de guerra e é vítima de uma ofensiva contínua.
Obviamente, quanto mais esta perversidade e cegueira continuam, mais poderosas e insuperáveis serão as forças que ajudam a perpetuar essa ofensiva disfarçada. Em breve, eles exercerão poder quase total em alguns países ocidentais. As estruturas coletivistas da União Europeia, com suas tradições e inclinações de barril de porco asterisco, são proeminentemente vulneráveis à corrupção relacionada às drogas. Políticos e legisladores continuarão sendo chantageados. Os banqueiros continuarão a usufruir do produto do dinheiro lavado e a fechar os olhos para o que está acontecendo. Muitos reguladores e investigadores perseverarão infrutíferamente com suas perspectivas estreitas e legalistas. Grande parte da mídia continuará sua indesculpável conspiração de silenciar os fatos, enquanto alguns jornais, como o The Independent em Londres, continuará perversamente a promover a liberalização das drogas. Uma pesquisa detalhada dos documentos desagradáveis resultantes do trabalho do escritório do Conselho Independente, KNFW Star, em conexão com o comportamento degradado do presidente Clinton e outros na Casa Branca, revelou que 2 menções de uma só palavra do consumo de drogas lá, na qual a referência inicial foi feita em uma transmissão da CNN, foram apagadas dela 16. Isso sugere uma conspiração perversa, como se o assunto das drogas, como as questões paralelas e flagrantes de segurança decorrentes desse hediondo escândalo, fosse de alguma forma um tabu. Asterisco nota do tradutor, barril de porco, ou lata de lavagem, é sinônimo de populismo. Este termo ressalta a entrega de restos para ganhar votos enquanto a corrupção está acontecendo em larga escala nos bastidores. Esse tipo de negação oficial deve ser simplesmente esperada de uma sociedade que, aberta ou subconscientemente, reconhece que foi subvertida, roubada e enganada, não menos por aqueles em quem nossa confiança teve de ser colocada. A corrupção associada às drogas é tão corrosiva que, a menos que as sociedades visadas adquiram e exerçam poderes dos quais as democracias, por mais ineptas e degradadas que sejam, devem naturalmente hesitar, destruirá mais cedo ou mais tarde a própria democracia. Na verdade, os próprios meios que agora podem ser necessários para purgar o Ocidente das consequências acumuladas da ofensiva das drogas que tem sido travada contra ela durante várias décadas, poderiam ser considerados uma ameaça à democracia e à liberdade. Sem dúvida, os arquitetos malignos da ofensiva das drogas entenderam muito bem esse potencial de sua estratégia desde o início. Eles reconheceram que as democracias nunca seriam capazes de invocar a espinha dorsal para se purificar deste mal, muito menos que ele se originou como um ato de guerra. A guerra contra as drogas não falhou, ela nunca existiu. Não houve guerra contra as drogas nos Estados Unidos. E veja o que aconteceu em países como os Países Baixos, onde uma abordagem permissiva provou ser um fracasso total, sujo e embaraçoso, e na Suíça, onde uma súbita deterioração das condições sociais ocorreu em resposta à introdução de atitudes mais liberais a partir do final de 1994. Como Chipre, que os criminosos russos colonizaram após a súbita chegada lá no final da década de 1980 do filho do ex-ministro soviético de Relações Exteriores, Andrei Gromyko VII, a Suíça continua a ser um centro principal de lavagem de dinheiro para criminosos ligados à comunidade de inteligência soviética russa. Lembrando o que aconteceu aos colegas de Lenin depois que Stalin exigiu a repatriação dos bens da revolução que eles tinham guardado em contas bancárias suíças, um destino semelhante, talvez, mas não necessariamente, menos drástico, pode ter esperado, no final de 1998, aos chamados oligarcas, funcionários da KGB, GRU e funcionários do Partido Comunista e nomenclaturistas, a quem tinha sido dada a custódia temporária dos bens do Estado, como parte da fachada do pós-comunismo apresentado ao Ocidente em 1990-91. Isso representava uma forma verdadeiramente nova do modelo de Lenin de capitalismo controlado pelo Estado. E na época em que a imprensa foi lançada, esse modelo estava em processo de ser enrolado ou substancialmente modificado, assim como seus antecessores, a notória nova política econômica NEP de Lenin ou a coexistência pacífica de Khrushchev ou os esquemas de trégua de Brezhnev. Na Suíça, no entanto, pelo menos a população teve mais bom senso do que suas confusas elites políticas e legislativas. Em 29 de novembro de 1998, os eleitores suíços rejeitaram decisivamente uma proposta perigosa e equivocada de legalização da maconha, da heroína e da cocaína, desvirtuando argumentos de que uma rede oficialmente administrada de narcóticos ajudaria a conter o crime relacionado às drogas. Os eleitores suíços perceberam esses falsos argumentos, que promoveriam o uso de drogas, a corrupção por atacado, o escândalo e a decadência, como aconteceu de forma tão visível em Amsterdã, uma vez uma joia da arquitetura medieval caiu em um abismo de imundície e decadência. Quase 74% dos eleitores suíços rejeitaram as propostas em um referendo,
em face das alegações federais de que a cannabis era consumida regularmente por cerca de 500 mil pessoas no país. Provocativamente, François Reuser, porta-voz de uma comissão que patrocinou a iniciativa por uma política de droga sensata, argumentou não só que os eleitores suíços reagiram emocionalmente ao aspecto da heroína, mas também que o resultado poderia ter sido diferente se os usuários de maconha tivessem ido às urnas 18. Essa afirmação mostrou que esses traficantes de drogas não são meramente equivocados, eles também são estúpidos. Quem sabe alguma coisa sobre o efeito da cannabis no corpo, no cérebro e nas atitudes, ficaria ciente de que os fumantes que estão com suas mentes meio petrificadas não cooperam se puderem evitar fazê-lo. No entanto, não há fim para a perversidade e a insensatez do lobby da liberalização da droga. O comitê, apoiado por socialistas, médicos permissivos, advogados e especialistas em drogas, insistiu em que embarcaria imediatamente em uma nova campanha para amaciar os eleitores da Suíça e recolher o número necessário de assinaturas no âmbito do sistema de referendo suíço para poder impor mais uma votação sobre a legalização da cannabis. Pois o modus operandi padrão da revolução é tentar e tentar novamente até que o sistema de referendo forneça a resposta correta. Por que, há o direito de se perguntar, essas pessoas estão tão ansiosas para atingir este objetivo diabólico? Não, podemos ter certeza, porque eles se importam um pouco com as vítimas de abuso de drogas, ou sobre o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Mas sim porque a revolução nunca renuncia à sua agenda perversa. E porque aqueles que promovem este flagelo estão, eles mesmos, corrompidos além da perdição, eles querem trazer o mundo inteiro para a perdição junto com eles. É o dever solene daqueles que sabem e compreendem isto, resistir às suas atividades nefastas com toda a determinação e poder, e para que as lideranças políticas e legislativas eliminem toda hesitação e joguem os recursos do Estado nesta batalha prospectiva final para a sobrevivência da civilização 19. Referências ao capítulo 12. 1. O uso da maioria das drogas por estudantes atinge o mais alto nível em 9 anos. Student Use of Most Drugs Reaches Highest Level in 9 Years. Pride Press Release, 25 de setembro de 1996. 2. Alta prevalência do uso recente da cocaína e a inconfiabilidade do autorrelatos de pacientes em uma clínica ambulatorial do interior. High prevalence of recent cocaine use and the unreliability of patient self-report in an inner city walking clinic. Dr. Sally M. Senagni e Dra. Ruth M. Parker, JAMA, 26 de fevereiro de 1992. 3. Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, Office of National Drug Control Police. Um plano para estimar o número de usuários de drogas pesados nos Estados Unidos. A Plan for Estimating the Number of Hardcore Drug Users in the United States. Resultados preliminares. Preliminary Findings, outono de 1997. 4. Avaliando o progresso da guerra contra a droga. Assessing Progress in the War on Drugs. Joseph D. Douglas Jr., Jornal de Estudos Econômicos, Políticos e Sociais. Journal of Social, Political, and Economic Studies. Primavera, 1992. 5. Vide advogados lavam dinheiro de drogas, Lawyers Lauder Drugs Cash. The Daily Telegraph, Londres, 24 de novembro de 1998. E inquérito de lavagem de dinheiro da Gangland em escritórios de advocacia da cidade, Gangla Money Laundering Inquiry into City Law Firms, The Guardian, Londres, 24 de novembro de 1998. 6. Inquérito de lavagem de dinheiro da Gangland em escritórios de advocacia da cidade, Gangla Money Laundering Inquiry into City Law Firms, The Guardian, Londres, 24 de novembro de 1998, Opsit 7. Vide Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados, Relatório do Comitê Especial para investigar fundações isentas e organizações equiparadas, Report of the Special Committee to Investigate Tax-Exempt Fundations and Comparable Organizations, Washington, D.C., Editora Governamental dos Estados Unidos, 16 de dezembro de 1954. Fundações, Seu Poder e Influência, Fundations, Their Power and Influence, René Worcer, Nova York, Dev Adair Company, 1958. Reimpresso por Covenant House Books, Sevierville, TN. 1993. E as Fundações Isentas de Impostos, The Tax Exempt Fundations, William H. McLellan II, Westport, CN, Arlington House, 1980. 8. Cocaína, A Grande Praga Branca, Cocaine, The Great White Plague, Dr. Gabriel G. Narras, Erickson, 1989. 9. A não existência de uma descontinuidade revolucionária estratégica, ao contrário de uma descontinuidade leninista, foi cuidadosamente explicada pelo desertor soviético legítimo, Anatoly Golitsyn, em seus 2 famosos livros Novas Mentiras pelas Velhas, New Lies for Old, Dodd,
Mead, New York, 1984 e a fraude chamada Perestroika. The Perestroika Deception, Edward Arley Limited, Londres e Nova York, 1995 e 1998, vídeo folheto incluído no verso deste volume. 10. Vide, por exemplo, O Estado dentro do Estado, The State Within a State, Yevgeny Albatz, Farrar, Strauss and Giroux, Nova York, 1994. Nota do editor. No entanto, deve-se ter cuidado ao considerar o trabalho deste autor, a quem foi concedido acesso privilegiado aos arquivos e fontes de inteligência soviéticas russas. Seu trabalho fazia parte de um extenso corpo de materiais que serviu para explicar a continuação da existência das poderosas KGB-GRU, sucessores, no contexto da fraude posteriormente exposta de que o Partido Comunista da União Soviética PCUS já não existia. Vide Analista Soviético, Soviet Analyse, Passim, e o Jornal de Assuntos Políticos do PSEUA, para refutações desta mentira, que é um componente central da fraude estratégica em torno do comunismo flexível. 11. Vide nota 17 abaixo. 12. Criminalismo, uma palavra cunhada pelo editor para uso no Analista Soviético, significa o uso da criminalidade organizada pelos interesses da estratégia. 13. Várias reportagens da imprensa britânica. 1º de dezembro de 1998. 14. A máfia na rua. The Mob on the Street. Gary Veio, Business Week, 16 de dezembro de 1996, página 93. 15. Suíça começa processo de fraude de suspeito da máfia russa. Swiss begin fraud trial of Russian Mafia Suspect. The Washington Times, 1º de dezembro de 1998. 16. Nota do editor. As transcrições do testemunho do grande júri e documentos relacionados, contidos em 7 volumes separados publicados para o escritório do conselheiro independente, Kenneth W. Starr, em conexão com o escândalo Clinton-Levinsky, foram intensamente examinados por 2 referências conhecidas na tomada das drogas na Casa Branca. Estes foram explicitamente referidos em uma transmissão da CNN monitorada por Raquel Ehrenfeld, a respeitada especialista em drogas e lavagem de dinheiro. O editor descobriu que essas referências foram apagadas do registro formal impresso. 17. Nota do editor. Grômico Jr., que abriu Chipre como um dos principais centros russos de lavagem de dinheiro para fundos criminosos russos no final da década de 1980, permaneceu no Chipre. Seu nome está na lista telefônica de Limassol. Antes de aparecer no Chipre, ele serviu como chefe da Academia Soviética de Ciências sob Gorbachev, um cargo do qual ele misteriosamente demitiu-se por razões de saúde. Esta inteligência oferece 2 percepções, insights, de excepcional importância que suportam a análise contida no presente trabalho. Em primeiro lugar, confirma ainda mais a inexistência de uma verdadeira descontinuidade entre o regime soviético e o seu sucessor, para ser acrescentado ao imenso volume de evidências de que a descontinuidade era de caráter leninista, isto é, fraudulenta, dialética, tal como explicado por Anatoly Golitsyn em A Fraude Chamada Perestroika, The Perestroika Deception. Opposite. E em segundo lugar, reforça uma impressão que emerge de cocaína vermelha, dado que a KGB-GRU manteve o seu próprio orçamento financiado em parte pelo produto das drogas, tornando-se assim um Estado dentro de um Estado. De que a escala das operações de droga se tornou tão imensa que eles deram sua própria justificativa para descartar o rígido modelo stalinista como um pré-requisito para permitir que o criminalismo alcance seu pleno potencial como um mecanismo para a revolução global. Isso não quer dizer que essa era a justificativa principal, mas apenas argumenta que uma compreensão adequada da ofensiva soviético-chinesa de drogas é uma pré-condição necessária para formar uma avaliação coerente da estratégia revolucionária mundial leninista. 18. Os eleitores suíços recusam a legalização dos narcóticos. Swiss Voterstern down Legalization of Narcotics. International Herald Tribune, 30 de novembro de 1998. 19. Vide também alunos, terrorismo e narcotráfico da KGB, KGB Alumni, Terrorism and Drug Trafficking, Joseph D. Douglas Jr., Análise Conservadora, Conservative Review, agosto de 1992, e Crime Organizado na Rússia. Quem está levando quem para os lavadores? Organized Crime em Rússia, Vus taking von to the Cleaners. Análise Conservadora, Conservative Review, maio-junho de 1995. Sugestões de leitura adicionais. Conforme os anos têm se passado, mais e mais evidência tem se acumulado de que o flagelo de drogas global é um instrumento primário da contínua revolução mundial leninista. Nenhuma descontinuidade genuína aconteceu em 1989-91, meramente uma descontinuidade leninista, programada pela inteligência soviética sob uma estratégica fachada coletiva de Gorbachev,
cuja longa linhagem política se estende desde o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), realizado em 1956, e o 22º Congresso de Outubro de 1961, no qual a revitalizada estratégia de longo alcance foi aprovada pronta para ser apresentada ao Congresso de 81 partidos comunistas, 6 de dezembro de 1961. Nem a inteligência ocidental tinha monitorado mudanças nas direções gerais para KGB-GRU do contínuo Partido Comunista da União Soviética (PCUS). Justamente a única essência que está para ser resolvida é se os cubanos estavam corretos em sua estimativa, relatada neste livro, que países-alvo ocidentais poderiam ser amaciados com drogas para uma tomada interna, durante um período de 35 anos, ou se a opinião soviética que 50 ou 60 anos, 2 gerações, seriam necessárias, estava mais próxima da meta. Cocaína Vermelha proveu o arquivo de informações essencial sobre o qual os estudantes sérios da contínua, implacável revolução leninista, que persegue o cumprimento da ideia demente de um governo mundial, comunista, uma receita certa para a ditadura global, pode proveitosamente construir um entendimento coerente das intenções diabólicas dos herdeiros de Lenin, seja operando abertamente ou, como o próprio Lenin defendeu, trabalhar por outros meios, isto é, secretamente, como é mais amplamente o caso hoje em dia. Um jeito de continuar um estudo talvez começado com este livro é anunciado na página final, onde provemos aos compradores de cocaína vermelha a oportunidade de inscrição, a um preço especialmente reduzido, ao Analista Soviético, o único jornal especializado exclusivamente em revelar e explicar a essência da estratégica fraude soviética chinesa e a ofensiva da inteligência a longo prazo contra o Ocidente. Nas páginas de Analista Soviético, você não vai encontrar quaisquer ideias politicamente corretas, inclusive porque as origens do politicamente correto têm sido finalmente rastreadas, nas próprias páginas do Analista Soviético para as entranhas do aparelho do Partido Comunista Soviético adentro. Para uma perspectiva essencial sobre a ofensiva estrategicamente fraudulenta, a essência do que é a convergência do Ocidente com o Oriente, mas nos termos orientais, não nossos, a atenção do leitor é direcionada para a fraude da perestroika, o declive mundial para a segunda revolução de outubro Velto-Oktober, do autêntico desertor soviético Anatoly Golitsyn, famoso autor da obra profética, Novas Mentiras pelas Velhas, New Lies for Old. O segundo livro do Sr. Golitsyn, originalmente publicado por Edward Arley Limited em 1995, e republicado em 1998, é tão profético quanto o primeiro memorável volume. Para mais detalhes, vide verso do folheto do Analista Soviético inserido logo atrás. Asterisco entre as fontes às quais qualquer cético é dirigido para a confirmação da existência contínua do Partido Comunista da União Soviética, muito depois do suposto colapso do comunismo e da URSS em 1991, estão as edições de outubro-novembro de 1994 e abril de 1995 do Jornal Teórico de Relações Políticas do PCUSA, Partido Comunista dos Estados Unidos, em inglês, CPUSA, que contém referências explícitas à contínua existência e importância central do PCUS. Ele coordena as operações dos partidos políticos pseudo-pós-soviéticos. Governos ocidentais, liderados pelos negócios estrangeiros britânicos e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, escolheram prematuramente aceitar o falecimento do comunismo e sua pirâmide de mentiras associada, incluindo as novas estruturas democráticas, em valor nominal. Edward Arley Limited Declaração de Objetivos Políticos. O célebre autor irlandês-americano, Dr. Malachi Martin, um amigo do editor da presente obra, tinha descrito como uma névoa luciferiana. Nós estávamos discutindo a notável incapacidade das pessoas inteligentes, bem informadas, especialmente entre as comunidades parlamentares e de mídia, de entender a importância leninista das mudanças que confundiram o mundo em 1989-91 e que tinham permeado tudo o que aconteceu no palco político, cultural, institucional e religioso desde então. O termo de Malachi é de fato apropriado. Ele estava se referindo, é claro, à dimensão ainda mais aparentemente sobrenatural dos males que o mundo encara hoje, os quais o flagelo das drogas e o implacável ataque sobre a moralidade e as instituições da sociedade são os sintomas mais perniciosos. A névoa luciferiana que tinha envolvido muitos observadores, políticos, burocratas e jornalistas tinha, desde 1989-91, quase obliterado a realidade objetiva, que tinha sido substituída, pelo intento da inteligência soviética, por uma estrutura de falsas imagens e mentiras. O comunismo desmoronou de repente. O poder militar soviético não é mais uma ameaça. A ex-União Soviética e seus aliados do Pacto de Varsóvia não assinaram um documento em 19 de novembro de 1990 intitulado Declaração Conjunta de 22 Estados que proferiu que os signatários, os países da OTAN e os do ex-bloco soviético,
não eram mais adversários. O PCUS deixou de existir. A máfia na ex-URSS é autônoma. A livre iniciativa tinha encontrado abrigo. As ex-repúblicas soviéticas são realmente independentes. Todas estas afirmações ou são totalmente falsas ou, no melhor dos casos, são deliberadamente enganosas. O que aconteceu de fato deveria ser claramente óbvio aos estudantes da língua russa como aos poucos estudantes ocidentais de Lenin que permaneceram apropriadamente céticos que as súbitas, orquestradas mudanças não deveriam ser nada além de manifestações das operações de inteligência designadas para iludir o Ocidente. Para o verdadeiro leninista, o sentido dialético de perestroika é certamente reformação, como informação militar. O mundo inteiro agora está pagando preço pela falha dos líderes milenares em discernir o enganoso sentido revolucionário de perestroika do Gorbachev, e as consequências desestabilizantes desta falha estratégica serão uma pedra de moinho aos pescoços das próximas gerações. Edward Arley Limited foi estabelecido para publicar livros direcionados a esta falha e ao seu legado maligno para a civilização ocidental. Isto remete ao desprezo ao politicamente correto em todas as suas manifestações traiçoeiras e ao retalhamento das mentiras, das manobras, desinformação e das fantasias que atormentam nosso entendimento a respeito do que está acontecendo à nossa civilização, e para explicar por que isto está acontecendo. Pela única arma de defesa efetiva que é a exposição. Christopher Edward Arley Story, Londres, janeiro de 1999. Núncio, ver também sovietanalyse.com. Analista soviético, uma análise da contínua estratégia revolucionária global. Analista soviético, um boletim de inteligência estratégica, provê o antídoto necessário ao elegante politicamente correto e consequentemente as opiniões confusas sobre os desenvolvimentos revolucionários dos países do chamado ex-bloco soviético e suas consequências para o mundo inteiro. Aplicando a metodologia analítica explicada por Anatoly Golitsyn em Novas Mentiras pelas Velhas, em inglês, New Lies for Old, e em A Fraude da Perestroika, em inglês, The Perestroika Deception, esta edição, oficializada em 1972, revê as atividades dos contínuos parlamentares leninistas da perspectiva de sua estratégia de longo alcance. Ela foca no rápido progresso que estão fazendo, no contexto da falsa descontinuidade de 1989 a 91 e na mentira de que o comunismo foi abandonado, em direção à realização furtiva dos inalterados objetivos de controle global revolucionário de Lenin. Os herdeiros de Lenin buscam nada menos que o enfraquecimento progressivo, decapitação e integração dos Estados-nação e sua substituição gradativa pela emaranhada cooperativa transfronteiriça e estruturas regionais que são projetadas como parte da estrutura do governo mundial. Esta nova ordem social mundial será, por definição, uma ditadura global. Aqueles no Ocidente, especialmente parlamentares, banqueiros, clérigos e formadores de opinião, que estão colaborando de fato com os revolucionários contínuos no apoio à sua estratégia contínua de cooperação-chantagem, de forma consciente como agentes de influência, ou involuntariamente, como os que Lenin chamava de idiotas úteis, imprudentemente arriscam o futuro da civilização. Eles estão provendo um tapete vermelho aos revolucionários mascarados como seus camaradas de armas, mas que secretamente buscam sua ruína. Tais colaboradores negligenciam a realidade maligna da guerra chamada paz contemporânea. Foi o presidente George Bush que reciclou impensadamente a frase leninista de Gorbachev Nova Ordem Mundial. Outros fornecedores deste slogan revolucionário incluem Karl Marx e Henry Kissinger, que comentou: NAFTA é um grande trampolim para a nova ordem mundial. E discursando em um jantar de embaixadores das Nações Unidas em 14 de setembro de 1994, o Sr. David Rockefeller comentou: este período de oportunidade durante o qual uma ordem mundial realmente pacífica e interdependente deve ser construída, não ficará disponível por muito tempo. Já existem forças poderosas em ação que ameaçam destruir todas as nossas esperanças e esforços para erguer uma duradoura estrutura de cooperação global. Se o Sr. Rockefeller e seus semelhantes colaboradores entendem onde sua política do tapete vermelho está os levando, isso está aberto a um debate legítimo. O que está claro é que cooperação global na prática significa, e intencionalmente significa, coletivização global, a essência própria do comunismo. Em 1932, William Z. Foster, então líder do Partido Comunista dos Estados Unidos, escreveu em seu livro para a América Soviética, Tovar Sovie América, que o objetivo do comunismo era o estabelecimento de uma nova ordem social mundial. Em 1985, dois aparatiks, membros do aparato do Partido Comunista, soviéticos, F. Petrenko e V. Popov, explicaram em Política Externa Soviética, Objetivos e Princípios, editora progressista, Moscou. Em inglês, Soviet Foreign Policy, Objectives and Principles,
Progress Publishers. Que o passo de transição para a nova ordem mundial envolve fundir as nações recém-cativas em governos regionais. Em 1942, Stalin escreveu: como um crescente número de nações caem para a revolução, se torna possível as reunir sob um regime comunista mundial. Editora Internacional, Nova York. Em inglês, International Publishers. Lenin escreveu que a intenção comunista era uma futura união de todas as nações em um único sistema mundial. O objetivo permanece inalterado. A questão é, diz Helena Bonner, a viúva de Andrei Sakharov, que a meta comunista é fixa e imutável. Ela nunca vai variar um iota do seu objetivo de dominação mundial. Todavia, se julgarmos apenas pela direção que parecem estar indo, vamos ser enganados. Analista soviético, dirigido por Christopher Story, editor deste livro, circula em todo o mundo entre as agências oficiais, embaixadas e entre analistas profissionais, a profissão diplomática, comunidades de inteligência e espectadores informados. Ele é publicado baseado em inscrições anuais pré-pagas para estes edições por volume e série pela World Reports Limited, em Londres e Nova York. Para se inscrever por um preço especialmente reduzido para compradores de cocaína vermelha, preencha o formulário em anexo e o envie no envelope de resposta. Para enviar seu pedido por fax, disque +441 71 233 0185 Londres ou 212 679 1094 Nova York.